Amigos, estivemos um tempo parado de fazer vídeos, mas os fatos estão acontecendo e não podemos ficar alheio às notícias. O presidente Lula garantiu que o Brasil seria conhecido no mundo, mas parece que não está sendo conhecido no bom sentido. Basta dizer que a visita dele ao Chile, nesta segunda-feira, dia 5, no túmulo do general Bernardo, e o pessoal já conhece a filosofia do governo Lula, lá no Chile. Vejam aí o que aconteceu no dia de hoje. El presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Parece que a situação do presidente Lula está difícil comparecer em público, a não ser aquele público escolhido e seleto, mesmo no exterior. Vejam, isso aí aconteceu lá no Chile. Mas a oportunidade em que repórteres tiveram de chegar próximo a ele, imagens mostraram que os seguranças empurraram 2 repórteres mulheres. Cadê as mulheres para protestar contra o presidente Lula? Mas também muito intrigante foi a reportagem com a Marília Colina na Rede Globo para o Fantástico ontem, né? Foi bem intrigante. Uns dizem que foi uma estratégia dela a elogiar o presidente Lula, mas também ela disse que preserva a pau nos índios e tudo. Bem intrigante essa história dela e agora não se sabe. Não esqueçam que a Maria Corina também não é de direita, ela é de esquerda. Querem derrubar o Maduro porque o Maduro é de extrema esquerda e inimigo dos Estados Unidos. Mas não se iludam. Mas eu deixo no fim que vocês deem os seus comentários. Aí alguns dizem que é uma estratégia, mas eu fico questionando como muitas pessoas, e principalmente venezuelanos, nesta reportagem que ela deu para a Rede Globo. Do atual presidente. E Maria Corina Machado, uma das principais opositoras ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, agradeceu ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por posições muito firmes com relação à eleição de 28 de julho. O Conselho Nacional Eleitoral, ligado ao chavismo, declarou que Maduro ganhou, mas a oposição contesta o resultado e fala em fraude. Abre aspas. Como venezuelana, fico muito agradecida pela resposta de alguns governos que, por diversas razões, já foram próximos de Nicolás Maduro. Fecha aspas. Isso é o que afirmou em entrevista ao Fantástico da TV Globo, exibida no domingo. Ela disse que também que as nações como Brasil, Colômbia e México assumiram posições muito firmes para que a verdade eleitoral seja conhecida. Maria Corina declarou, abre aspas, agradeço a posição nítida do governo do Brasil e do presidente Lula, exigindo que sejam divulgados os boletins de urna, 1 a 1, fecha aspas. Essas manifestações a favor de Maduro em Caracas.
Alguns dizem que é estratégia da Maria Corina, mas eu coloco em dúvida. Mas a posição do Brasil quanto a mais de 22 mil brasileiros que nós temos no Líbano, a resposta do governo brasileiro através do presidente Lula, do Mauro Vieira, do Celso Amorim, é que os brasileiros se virem. Nós temos mais de 22 mil brasileiros vivendo no Líbano. Muitos outros países, União Europeia, Inglaterra, Estados Unidos, estão orientando os seus compatriotas, colocando aviões à disposição para que eles saiam daquele país. O Brasil, em outras palavras, disse que se virem, é por seus meios próprios que saiam de lá. Mas o presidente brasileiro é aquele que não reconhece o Hamas como um grupo guerrilheiro, o Hezbollah, que não é diferente, e condena o Israel pela sua defesa do seu país. Talvez seja por isso que o Brasil não está buscando os seus cidadãos, até em razão da ameaça do Irã de atacar Israel e por causa da retaliação que houve no Líbano, e o Israel já disse que vai reagir. O clima é de guerra extrema. Mas vejam aí a posição em vídeo do governo brasileiro. A Embaixada do Brasil em Beirute, no Líbano, orientou os brasileiros que moram ou estão de passagem pelo país a considerar deixar o território por meios próprios até o retorno à normalidade. O Líbano abriga a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com cerca de 22 mil pessoas, segundo Itamaraty. Muitos têm dupla cidadania. A embaixada também recomendou que aqueles que não estão no país evitem viajar para lá. Em uma nota divulgada em seu site, a embaixada informou que está acompanhando a escalada de tensão na região e fornecendo as orientações necessárias à comunidade brasileira. Para brasileiros que consideram essencial permanecer no Líbano, a embaixada aconselha evitar, abre aspas, o sul do Líbano em zonas de fronteiras e em outras áreas de reconhecido risco, fecha aspas. Outras recomendações incluem seguir as orientações de segurança das autoridades locais, reforçar precauções em áreas de risco, não participar de reuniões e protestos e manter-se informado sobre a situação atual no país. Bom, vários países estão aconselhando seus cidadãos a deixar o Líbano devido ao aumento das tensões na região. Os Estados Unidos, por exemplo, alertaram seus cidadãos a sair com urgência com qualquer passagem disponível. O Irã prometeu uma severa retaliação contra Israel pela morte do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã. A morte de Haniyeh aconteceu poucas horas após Israel ter matado Fuad Shukr, comandante sênior do Hezbollah em Beirute. Autoridades ocidentais temem que o Hezbollah, um grupo militante apoiado pelo Irã e baseado justamente no Líbano, possa intensificar a violência, o que poderia levar a uma resposta israelense significativa. Até agora, a violência tem se concentrado nas áreas de fronteira. O Hezbollah já prometeu a retaliação e lançou foguetes contra o norte de Israel, enquanto Israel respondeu atacando alvos no sul do Líbano. O Pentágono está enviando navios de guerra e caças adicionais para proteger Israel de possíveis ataques do Irã e seus aliados. Mas vejam aí o que o porta-voz do exército de Israel fala do que pensa do governo Lula em relação a Israel. O presidente Lula é persona não grata lá, inclusive por ter mandado o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, para assistir à posse junto a líderes de guerrilheiros de grupos terroristas lá no presidente do Irã, que é uma ditadura sabida. Está aí o que ele disse sobre o Brasil. Agora está confirmado: Mohammed Deif, o arquiterrorista e comandante da ala militar do Hamas, foi eliminado no ataque preciso da Força Aérea Israelense no dia 23 de julho em Khan Yunis. Deif planejou e executou o massacre de 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas foram assassinadas no sul de Israel e 251 reféns foram sequestrados para a faixa de Gaza. Podemos falar muito sobre Mohammed Deif, mas aproveito essa oportunidade para esclarecer 4 fatos importantíssimos que ficaram claros nesses últimos dias. Primeiro, sempre depois de eliminações de líderes terroristas, a vontade do Hamas de retaliar vai ao máximo. Essa vontade é traduzida com foguetes sendo lançados em direção ao nosso território. Desde o começo da guerra foram 10 mil foguetes lançados pelo Hamas. Depois da eliminação de Mohammed Deif, o Hamas não conseguiu lançar nenhum foguete.
Isso mostra um enfraquecimento do Hamas devido a nossas operações na faixa de Gaza. Segundo, as forças de defesa de Israel eliminaram em 10 dias o número 1 da ala militar do Hezbollah e o número 1 da ala militar do Hamas. Nós conseguimos chegar onde for necessário, de forma cirúrgica e com a paciência necessária, em todos os líderes dos exércitos terroristas que querem nos destruir. Terceiro, logo depois do ataque contra Mohammed Def, o Hamas divulgou uma nota oficial, imediatamente, dizendo que Def não foi afetado pelo ataque. Em contrapartida, o exército israelense esperou com cautela as análises dos fatos para poder divulgar a informação oficial e verdadeira. Somente 10 dias depois, com a certeza que Def foi eliminado, nós confirmamos esse fato. Para o Hamas, a mentira é uma arma de guerra. Para nós, a verdade é um compromisso com o mundo. Quarto, essa semana aconteceu a cerimônia de recebimento de posse do presidente do Irã. O Irã é um país que diz claramente que quer eliminar Israel do mapa. Para isso, o Irã financia, treina e fornece armamentos e informações a diversos grupos terroristas que dia após dia atuam para colocar em prática o objetivo final do Irã. Agora me permitam tirar um aperto do meu coração. Meu avô foi sobrevivente de Auschwitz. Ele chegou ao Brasil depois de passar os horrores do Holocausto. Sou muito grato ao Brasil por ter recebido meu avô de braços abertos. Tendo nascido no Brasil, gosto muito do povo brasileiro e tenho um amor enorme pelo Brasil. Dito isso, me sinto na obrigação de manifestar minha decepção ao ver o Brasil sendo representado na posse de um presidente que quer acabar com o único país judeu do mundo, ao lado de líderes do Hezbollah, Hamas, Houthis e Jihad Islâmica. Esse não é o Brasil que eu conheço. Lembre-se, essa guerra é travada entre grupos terroristas apoiados pelo Irã e um país democrático de direito que quer viver em paz, harmonia e coexistência. Essa guerra é travada entre o bem e o mal. Fiquem do lado do bem. Aí foram expostos alguns dos fatos atuais que estão acontecendo na atual conjuntura da geopolítica mundial. Mas eu deixo que vocês deem a sua opinião, teçam comentários e se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.